Bom, agora, pessoal, para finalizar o curso, nós vamos mostrar alguns exemplos de aplicação da metodologia híbrida. Aqui eu escolhi alguns exemplos, mas lá no livro tem uma quantidade maior de exemplos. Então, o primeiro caso que a gente escolheu foi o degrau. O degrau. E aqui nós apresentamos a comparação entre KY padrão, K ômega e o SST, onde o SST é o híbrido. KY e K ômega são os clássicos. Então, observe, na curva vermelha, KY, as bolinhas são os experimentos. A cor vermelha, KY, observamos que dá uma diferença muito importante, tá? Para todas as estações, quando a gente plota a velocidade média, função das estações, quer dizer, o que significa isso aqui, ó, x sobre h igual a 6. Tem lá o degrau, aqui é h, x sobre h igual a 6, está lá na frente, primeira estação, segunda, terceira, quarta estação, x sobre h igual a 19. E a gente plota aqui a distribuição de velocidade, ó. Ok? Essas são as distribuições. Então, a gente percebe que tanto o KY quanto o K ômega, a linha verde, né, a gente obtém resultados que se afastam muito dos dados dos experimentos materiais. Agora, a linha azul, observa o quanto que a gente já ganha em termos de comparação com os dados experimentais, tá? A gente já ganha bastante em qualidade. Então, isso mostra que a hibridação é um desenvolvimento deu resultados muito bons, porque não houve uma proposta de um modelo de fechamento novo. O que houve foi um aproveitamento das boas características dos modelos já propostos. KY, K ômega. Foi feita a fusão dos dois, obteve uma terceira metodologia muito melhor. Tá? Dá para ver. Este é um benchmark, pessoal, o degrau é um benchmark muito importante, muito utilizado pela comunidade. Então, dá para ver o quanto que a gente ganha em termos de qualidade do resultado quando a gente usa K ômega SST. Entenderam a figura? Sim, professor. Ok. Observe aqui, nós temos a distribuição da velocidade U, função do x sobre h. Tá? Então, nós temos aqui o degrau, e a gente plota a velocidade U, observa que ela fica negativa a partir de uma dada estação. Aqui está o ponto de regulamento. Aqui nós temos a região de recirculação, ou seja, tem velocidade negativa. Está aqui velocidade negativa. E onde ela cruza de novo essa linha horizontal, é onde acontece o regulamento, porque a partir daqui só tem velocidades positivas. Só positiva. Então, para determinar o ponto de regulamento da camada limite, ela descola nesse ponto, recola nesse ponto e forma de novo. Então, esse é um ponto difícil de ser calculado, essa grandeza estatística, que é o comprimento de recolamento, XR sobre H. Comprimento de recolamento. Então, aqui nós temos valores completamente diferentes, né? O KY puro está aqui, praticamente não tem velocidades, quer dizer, tem velocidade negativa, mas olha, o comprimento de recolamento
Aqui, na verdade, eu coloquei a linha tracejada errada, pessoal. Tem que estar no zero. Tá aqui, ó. Tá aqui. O comprimento de recolamento para o KY é esse. Deu 2,5. O comprimento de recolamento para o K-ômega é esse. Deu 10, muito grande. E o comprimento de recolamento para o K-ômega SST deu este, em torno de 6 e pouco. E aí a gente compara isso para o número de Reis baseado no H igual a 5.000. A gente compara isso com os dados de experimentos, experimento material. Então, observe, KY, 2,23 o XR. O experimento material, 6 mais ou menos 0,15. O K-ômega deu 9, é o outro extremo, muito grande. Já o K-ômega SST, 6,24. Observa que a gente recuperou o XR praticamente dentro da faixa de erro do experimento. Ou seja, muito bom. Tá? O K-ômega, isso é considerado um escoamento complexo. Tá? Então, o K-ômega SST representa esse tipo de ganho em relação ao KY padrão e ao K-ômega padrão. Tá? Observa quanto a gente ganhou em termos de qualidade. Então, pessoal, se vocês vão lidar aí com fazer simulação de um escoamento industrial, um escoamento complexo, né? Já fica aí a indicação. Não vale a pena fazer tentativa com KY padrão e também com K-ômega padrão. Parte direto para K-ômega SST. E aí depois vocês podem até comparar K-ômega SST com K-ômega SST SAS, tá? Que já entra aquele termo adicional para levar em conta a adaptatividade das grandezas características. Então, o SAS já pode representar um ganho em relação ao K-ômega SST. Ok? Aqui, ó, só para a gente entender, o escoamento sobre um cilindro, quando a gente utiliza em A, less, em B, é um 10, quer dizer, é um less, é um Smagorinsky que foi hibridado com o K-ômega, e C, o Hans. O que nós estamos plotando aqui? Olha, o Ni efetivo sobre o Ni molecular. Então, para less, figura A, a gente chega no máximo a 12 vezes a viscosidade efetiva é da ordem de 12 vezes a viscosidade molecular. Já para o 10, que a gente fez a hibridação entre less e o Hans, já chega a 95 vezes. 10 vezes maior a viscosidade. Dá para ver aqui, ó, o quanto que intensifica. Mas a gente recupera ainda assim a esteira, tá? Agora, quando a gente vai para o Hans puro, usando um KY, por exemplo, que esse aqui é um escoamento livre, o KY pode funcionar bem, observa que a gente chega a 430 vezes. Ou seja, aproximadamente 40 vezes maior que a viscosidade obtida com less. Por isso que a gente estava comentando que em Wuhan a viscosidade é muito elevada. Aí você não recupera, né? Enquanto que aqui, ó, você traça a velocidade calculada num dado ponto. Você plota a velocidade, você vai obter altas frequências. Altas frequências. Quando você plota aqui, você já obtém alguma coisa assim. Já está filtrando. Quando você plota nesta aqui, você já obtém algo muito mais amortecido. Tá? Então, isso são características fundamentais.
Quer dizer que é ruim? Não. Quer dizer que é diferente, tá? Se você está objetivando obter o espectro mais completo possível, então é essa a metodologia. Você está optando por obter um melhor coeficiente de arrasto, uma melhor estatística, aí tem que comparar. Né? Possivelmente, com essa metodologia, a gente vai obter coisa melhor do que com essa, tá? Porque você está buscando a estatística. Então, muito cuidado para a gente não dizer que um é melhor do que o outro só porque tem viscosidade efetiva menor, tá? Não é isso que nós estamos afirmando. Aqui, ó, nós podemos observar a comparação do CD obtido com coeficiente de arrasto CD, comparando os resultados obtidos com as 3 metodologias, com resultados obtidos com experimentos materiais. Então, vamos ver aqui como é que ficaram as metodologias. Observa, aqui nós temos o Hans, DES e LES. DES, pessoal, é um nome estranho que a comunidade colocou. DES, Detached Edge Simulation. Quer dizer, a simulação dos vórtices destacados. O que quer dizer isso fisicamente? Não sei explicar para vocês, não sei o que significa. É simplesmente uma hibridação LES-Hans. Colocar um nome qualquer lá, que não tem basicamente nenhum significado físico. Mas, enfim, a gente adota para não criar muita diferença. Então, o Hans, DES e LES. Aqui nós variamos os reinos. Para reis 10 a quarta, o Hans 0,8, 10, 0,9, praticamente 1. LES 1,22. 1,22. Uma curva ajustada aos resultados experimentais deu 1,1, praticamente. Então, aqui deu 1, aqui 1,2. Observe que aqui, em 10, a gente obteve praticamente o mesmo erro que para LES, só que aqui para baixo e aqui para cima, comparando com 1,1. Aqui também deu resultado experimental 1,1. Para 5 vezes 10 a quarta, 1,16, 1,17. Observa o Hans 0,89, 10, 0,9 e LES 1,19, praticamente dentro da faixa de erro. 1,19, praticamente 1,2, 1,2. Tá? Então, LES ficou bem melhor do que 10 e o Hans. 10 a quinta, 0,8, 0,9, 1,19, 1,18, 1,4. Novamente, LES está melhor. 5 vezes 10 a quinta, 0,8, 0,9, 1,21. E aqui, pessoal, observa, 0,29. Então, o que aconteceu? Quando eu pego 10 a sexta, 0,94, 1,2, 0,35. E aí, pessoal, é muito importante a gente ter o conhecimento teórico da mecânica dos fluidos. Porque ao olhar esse resultado, a gente tem a tendência de dizer que está tudo errado. Tá? 1,21, 0,29. 1,21, 0,35. Vocês têm alguma desconfiança do porquê que estava indo tudo bem e, de repente, diferenciou completamente? A simulação não representou mais, de forma nenhuma, o resultado do experimento. Vocês têm alguma desconfiança? Eu chutaria que a estatística não convergiu ainda.
Podia ser, sim, porém, tem um outro motivo mais forte. Porque aí nós tomamos o cuidado de fazer a estatística completa, tá? Foi verificar se tinha independência do tamanho da amostra. Então, tem um outro motivo, e é um motivo físico. Quer dizer, quando você olha lá nos livros, você pega o coeficiente de arrasto do escoamento médio obtido aí sobre um cilindro. Então, o que nós observamos é isso, olha. O coeficiente diminui, fica praticamente constante, está lá, ó. Praticamente constante, ó, com algumas leves variações, mas de repente tem uma queda brusca. E isso acontece exatamente em torno de Reynolds, 10 a quinta. 10 a quinta. Olha lá, ó, 10 a quinta. Aconteceu, então, uma queda brusca. Isso aqui, pessoal, é o que é conhecido como a crise do arrasto. A crise do arrasto. E a crise do arrasto, ela é consequência do fato que a camada limite, a montante do ponto de descolamento, quando a camada limite transiciona a montante, então ela se torna turbulenta. Este ponto de regulamento recua dramaticamente. Você passa a ter aqui uma esteira muito esbelta. E aí o arrasto cai dramaticamente. Então, o que faltou para a gente representar, para obter o bom coeficiente de arrasto? Faltou que o nosso modelo permitisse que a gente simulasse a transição da camada limite. Mas transição de camada limite, como nós já vimos, passa por conseguir calcular as instabilidades de Thomier e Stieltjes, que são de altíssimas frequências, de comprimento de onda extremamente pequeno, ou seja, gasta um refinamento muito grande, e métodos numéricos de alta acurácia, que não é o caso quando a gente está fazendo LES ou RANS. A gente, com LES, está trabalhando com método de segunda ordem. Para capturar a transição de camada limite, nós precisamos de método de pelo menos quarta ordem no espaço, quarta ordem no tempo. E malha muito fina. Então, é natural este resultado. Claro, nós temos que ter o conhecimento da física para dizer até aqui tudo bem, até próximo de 10 a quinta, mas quando entrou na região de transição da camada limite à montante do ponto de descolamento, a nossa metodologia não consegue capturar aquilo. Aí seria necessário, para capturar isso aqui, seria necessário PNS, ou uma LES com alto nível de refinamento e usando métodos de discretização de alta ordem de convergência. Quarta ordem, pelo menos. Entenderam? Então, isso é importante para a gente saber o que tem que fazer. Né? Não adianta a gente insistir aqui com essas metodologias. Talvez com essa, refinando bastante. Mas, mesmo assim, como aqui eu estou com segunda ordem, pode refinar à vontade, que a gente não vai conseguir simular a transição. Simular a transição à turbulência de uma camada limite. Entenderam? Então, é isso que falta aqui nos nossos métodos.
Então, está errado? Não, não está errado, mas o método, a partir de raiz de 10 à quinta, os métodos que a gente utilizou, as metodologias que a gente utilizou, não são apropriadas para simular aquele problema físico, crise do arrasto. Entenderam? Sim. Bom, aqui é outra comparação. A gente procurou aqui comparar o número de Strull. O que é isso? É a frequência característica das estruturas tubular atrás do cilindro. Então, aqui nós pegamos os vários números de Reynolds e observem que para o experimento material, a gente obtém 0,21 para 10 à quarta. Olha só o Hans. O Hans, uma frequência muito baixa. Muito baixa. 10, um ótimo resultado. Les, uma frequência um pouco acima. 0,21, 0,25. 10 à quarta. O Hans afastou mais ainda. 10, 0,21. Les manteve 0,25. Observa que tanto 10 quanto Les, os resultados são bons, mas 10 está fornecendo uma frequência melhor, frequência de desprendimento de estruturas tubulonares. 10 à quinta, 0,18, 0,21, 0,24, 0,21. Então, veja que a crise não afeta as frequências. Você reduz o tamanho das estruturas quando entra na crise do arrasto. Mas as frequências não se alteram. Está lá, praticamente as mesmas. E a gente obtém, com as duas metodologias, 10 e LES, né, uma boa representação. Sendo que 10 forneceu melhores frequências que LES. Ok? Aqui o ângulo de descolamento. Ângulo de descolamento, pessoal, é isso aqui, ó. Descola aqui. Esse é o ângulo de descolamento. Descolou a camada limite. Ângulo alfa. Então, para as três metodologias, só aqui nós não tínhamos o ângulo obtido através do experimento. A gente está comparando as duas metodologias. O Hans, 88, 10, 88, LES, 91. Então, todos nos forneceram aí ângulos de descolamento similares, né? Sendo que o Hans aumentou muito o ângulo à medida que aumentou o número de Reynolds. E 10 e LES manteve um padrão semelhante para esse ângulo de descolamento. Bom, aqui nós fizemos uma descrição das metodologias utilizadas para os próximos resultados que a gente vai mostrar. LES, simulação das grandes estruturas, utilizando o modelo de Smagorinsky, com um CS de 0,1. LS, LES, Vandrich, simulação das grandes estruturas, modelo de Smagorinsky, constante 0,1, com a adição da função de amortecimento de Vandrich. SA é um Hans do tipo Spalach-Yalmaras. E 10 é híbrida, utilizando o modelo de Spalach-Yalmaras, modificado para atuar como Hans junto à parede e como LES no restante do domínio. Então, esse 10 aqui foi uma hibridação do modelo SA com Smagorinsky. Uma hibridação dos dois. Junto à parede, Spalach-Yalmaras. E longe da parede, mais afastado da parede, Smagorinsky. Então, nós temos aí, pessoal, 4 metodologias que vão ser comparadas. LES puro, LES com função de amortecimento,
espalastialmaras, que é o Rans puro, e uma hibridação. Vamos ver o que a gente obtém como resultado. Está lá. Aqui é o comprimento de recolamento do degrau. E vamos ver numericamente. Okay. Então, aqui nós estamos comparando o comprimento de recolamento usando LES com Van Driesch, espalastialmara e DES. Então, observa que para LES, quer dizer, para DNS do outro autor, eles tiveram um erro de 4,6%. Para LES puro, 18,2%. LES com Van Driesch caiu para 6%. Olha, se aproximou bastante de DNS. Isso é muito bom. Espalastialmara, 21%, um erro enorme, porque espalastialmara não é feito para descolamento com grandes gradientes adversos. Tá? Vai fazer uma aplicação industrial? Só se for problema de aerodinâmica, tá? Mas usar espalastialmaras para escoamentos com fortes gradientes adversos e descolamento não é um modelo apropriado, tá? 10, que é a hibridação SA com LES, com Smagorinsky. Observa, 7,6. Está bem próximo de LES com Van Driesch. Tá? É um erro muito bom, comparando com o DNS. Ok? Bom, então, a metodologia LES foi selecionada para se mostrar essa influência, tá? Que é a influência do escoamento turbulento na entrada. É importante a gente modelar a turbulência na entrada? Sim, é muito importante. E para isso, a gente escolheu a metodologia LES para fazer isso. Então, nós vamos apresentar os casos LES A, LES B e LES C. Quer dizer isso? Nós vamos considerar no LES A, condição de contorno laminar na entrada do degrau, LES A. Condição de contorno também laminar, foi aplicada a uma distância de x sobre h igual a 3, a montante, tá? Aqui, ó. Em LES A, a gente aplicou a condição de contorno aqui, ó, laminar. Colocou um perfil aqui. Em LES B, a gente colocou aqui, ó, a distância a montante, para que a gente pudesse simular o escoamento até chegar a essa posição quando descola, ao invés de impor um perfil. E, finalmente, nós colocamos uma condição de contorno turbulenta a montante do degrau, no caso, LES C, ou seja, impôs o perfil de velocidade e um simulador de perturbação, da forma a reproduzir aproximadamente o que o autor do experimento material apresentou como sendo o nível de turbulência aqui na entrada. Então, vocês vão ver a importância da modelagem da turbulência na entrada do domínio, tá? Para simular aquilo que está no experimento material. Então, está lá de novo o autor, experimento material, DNS, LES A. Observa o erro, 21,3% no comprimento de recolamento. Por quê? Porque eu estou impondo lá na entrada. Né? E isso afeta muito a forma em que a camada limite descola. O LES B, sem modelagem de turbulência sobre o perfil, sem modelagem de turbulência, que eu quero dizer é o seguinte, impor aqui na entrada, só impôs isso aqui, ó, no LES B. Já no C, nós fizemos a superposição da turbulência através de um modelo para simular a turbulência residual. O LES A é aqui, olha, eu pus um perfil aqui, ou seja, erramos bastante em função disso. O LES B, sem modelo de turbulência, já caiu um pouquinho o erro, 18. Porém, quando a gente simulou com a condição impondo no perfil de entrada a turbulência residual, observa, o erro deu menor do que o que se obteve com DNS. Tá? Não sei se em DNS eles modelaram bem essa turbulência na entrada. Ou seja, 1% está dentro da faixa de erro experimental. Tá? O resultado é excelente. Então, se você sabe usar bem a metodologia,
não basta escolher o método de fechamento. Tem que também olhar bem para as condições de contorno. Tem que buscar representar o experimento. Não, você vai estar dizendo, a metodologia aqui está errada, ó, aqui está errada. Não forçosamente. Observa que a diferença entre isto e isto foi modelar a turbulência residual na entrada. Então, especificar a condição de contorno. A metodologia é a mesma, porém, né, com a boa condição de contorno. Ok? E aqui, a distribuição de pressão. Ó, coeficiente de pressão, função do X sobre H. LES A, LES B, falha severamente. E LES C, comparando com o experimento. Olha o quanto que a gente representa bem. Tá? Excelentemente bem a distribuição de pressão. Distribuição de velocidade. Observa LES C. Tá? Capta extremamente bem. Então, pessoal, tome muito cuidado quando vai comparar um resultado com uma referência. Tem que verificar se o que está sendo simulado é o que foi feito na referência. Senão você vai estar comparando experimentos diferentes. E aí vai dar erro mesmo. Vai dar diferença. Não pode nem falar de erro. Vai dar diferença. Aqui um momento estatístico, já de segunda ordem, que é uma das componentes do tensor de Reynolds, comparado com o resultado do experimento. Novamente, LES C é superior. Tá? E é isso, então.